Independência ou morte? O simbólico grito de Dom Pedro I, que desafiou a coroa portuguesa em 7 de setembro de 1822, deu início às primeiras transformações políticas, econômicas e sociais do Brasil. Mas, parafraseando o músico Renato Russo, passados 193 anos do grito de independência, que país é esse? A mesma frase foi usada no início da Operação Lava Jato por outro Renato, o Duque, ao ser preso pela Polícia Federal, apontado como homem-chave no esquema de corrupção da Petrobras. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar com a gente, é muito fácil, tem o e-mail vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Fique à vontade para deixar suas dicas, sugestões e interagir com o nosso programa. Isso mesmo, e para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Sérgio Saturnino Januário, que é sociólogo e é coordenador do Instituto de Pesquisa aqui da Univale. Obrigada mais uma vez, professor. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós vamos começar o programa repassando a pergunta para você, né? Afinal, o que nós fizemos com a independência do Brasil, né? Que país é esse, olhando hoje, né, essa trajetória toda? Bem, as características da nossa independência são bastante duvidosas enquanto essa expressão, né, é usada. Primeiro que a nossa independência foi realizada sem massa popular. Ela não nasceu do povo em relação a um país dominador. Ela nasceu de um processo ela inicia, né, essa política no Brasil inicia com a vinda de Dom João para cá. Mas ele não veio por livre e espontânea vontade. Se ele não saísse de Portugal, ele seria atacado. E chegando aqui, então, começou a formar uma espécie do Brasil. É bom lembrar que de 193 anos de independência, nós temos também 322 anos de colônia. E o Brasil, colônia, não existia enquanto país. Ele é o que chamamos de um estamento burocrático. Era uma organização de exploração. Você fazia uma burocracia, explorava a área, levava o que era de bom e melhor para outros lugares. O Brasil nunca existiu, então, durante todo esse período. Dom João veio para cá, as coisas começaram a caminhar mais ou menos, e a independência foi feita, olha que curioso, pelo filho, em relação ao pai. Quase um processo edipiano, né? E não foi exatamente a independência do Brasil, mas uma separação, propriamente dita, desse estamento burocrático para a criação de um Estado brasileiro. E aí começa um pouco mais fortemente a nossa história de independência, ou, melhor dizendo, do 7 de setembro. 7 de setembro é o dia que comemoramos essa manifestação. Mas em termos de independência, até hoje, nós temos muita dificuldade de nos promovermos de forma global, na economia, na política, no nosso próprio comportamento. E isso fica bem revelado quando você pergunta para alguém, bem, você veio de onde? Geralmente eles vieram da Europa, ou são descendentes de alemães ou poloneses, nunca foram brasileiros, parece. E isso já conforma muito, de forma não simbólica, mas concreta, a ideia ou o comportamento que temos sobre a nossa própria independência. Interessante. Muito bem, professor. Alguns pesquisadores afirmam que devido a tanto tempo de colônia e de exploração que o Brasil sofreu, até depois passar pelo sistema político que estamos hoje, ele não conseguiu se tornar totalmente, ainda, como é que eu posso dizer, 100% independente, ainda devido a toda a burocracia e corrupção, até que você já mencionou. O que você acha disso? Até que ponto o Brasil hoje em dia pode ser considerado independente? Isso não é só uma questão do Brasil, você tem razão, mas não é só uma questão do Brasil, são todas as ex-colônias africanas e latinas da América Latina que sofrem desse problema. Talvez o Chile tenha independência propriamente dita em relação ao mundo, inclusive a própria América Latina se destaca nesse sentido, mas fora disso, todos são muito dependentes dessa estrutura global, mas a sua trajetória de dependência ela é estrutural. E aí a nossa independência ela é mais um formalismo do que propriamente um grito de liberdade. E se fôssemos levar a rigor o que foi dito logo no início, independência ou morte, a gente estaria mais para o segundo caso do que para o primeiro, né? Isso não nos coloca como um país
que possa ter espaços, por exemplo, na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, até hoje não conseguimos isso, que tenha respaldo fora do ponto de vista político. Nós somos muito mais uma reserva ambiental do mundo do que propriamente um país lá fora. As pessoas desconhecem muito do que somos, de forma cultural, conhecem o carnaval, mas não conhecem o Brasil. E nós temos elementos degradadores da nossa imagem lá fora, que nós mesmos levamos, diga-se de passagem. A nossa história é contada por enredos de agenda negativa, na maioria das vezes. Nós não nos orgulhamos na nossa história, porque não a falamos todos os dias dessa forma, né? Agora, você concorda que há quem defenda que esse nosso passado colonial, né, de dependência e tal, acabou também gerando algumas práticas que hoje desembocam nesse quadro de corrupção instaurado no país, né? Você acha que faz sentido isso? Todo sentido. Desses 322 anos de colônia, o Brasil era uma área que tinha ouro, que dava a flor da pele, da terra, digamos, depois ia para a pele. Criamos expressões como o Santo do Pau Oco, que é quando você fazia contrabando de ouro dentro dos santos, né, que não eram investigados depois que se descobriu isso, e fizemos dessa maneira. O Estado brasileiro, quando nasceu nessa estrutura de ideias, dessa estrutura de comportamentos. Então parece que o dinheiro público não pertence a ninguém, e o primeiro que chegar leva. Então nós fizemos do Estado brasileiro uma permanência de um estamento burocrático, uma organização de exploração. Exploramos o máximo possível daqueles recursos de forma privativa. E aí que nós tínhamos esses elementos de corrupção tão fortes. É bom eu não esquecer que na década de 80, por exemplo, o próprio Paulo Maluf dizia rouba, mas faz. Né? Então, essa é uma expressão de permanência desse estamento burocrático. E agora, Lava Jato, Mensalão, essas coisas todas são, embora no princípio as mesmas coisas, no seu conteúdo um pouco diferente, porque agora nós estamos abraçando não só a estrutura direta do Estado, mas os seus emaranhados de empresas públicas. Agora, você acredita que isso também vaza para o comportamento social? Porque a gente tem o jeitinho brasileiro, né, também. Pelo menos eu acredito que isso está sendo mais criticado atualmente, mas do ponto de vista do comportamento pessoal na sociedade brasileira também, isso acaba vazando desse momento histórico? Eu diria que nós não somos republicanos, nós não encaramos as coisas públicas como tais, como públicas. Nós jogamos o lixo na rua como se não pertencesse a ninguém. E as pessoas roubam dinheiro público como se não pertencesse a ninguém. O princípio é o mesmo para essa cadência de comportamento. Esse jeitinho brasileiro, ele corresponde a todo esse conjunto de coisas, de você ignorar as coisas públicas. Eu costumo dizer, Lisa, que nós não somos republicanos, e podemos simbolizar isso nas nossas ruas, quando olhamos um guarda de trânsito a assegurar a faixa de trânsito para o pedestre. Quer dizer, a faixa de trânsito em si deveria ser o símbolo republicano, que aquilo ali tem um pertencimento e tem uma hierarquia de uso. E nós precisamos, além da faixa, do guarda. E aí nós, então, somos extremamente ignorantes do ponto de vista das coisas públicas. Ignoramos esse sentido, deixamos de lado. Esse é praticamente ao que corresponde esse jeitinho brasileiro. Ele está em todos os lugares. Nós não reconhecemos as coisas públicas como tais. Esse é um problema. Sérgio, qual era o contexto social na época da independência no Brasil e no mundo? O que estava acontecendo socialmente nessa época que o Brasil se tornou independente? Primeiro, nós tínhamos já um certo elenco de coisas ocorrendo na Inglaterra, que era bastante representativo da mudança da economia e do comportamento econômico. Começou a vir uma ideia chamada positivismo, né? Fazer uma mudança entre a estrutura religiosa para uma estrutura econômica. O comportamento de, por exemplo, usar um relógio de pulso, como você fosse coordenado socialmente pelas coisas urbanas, o tempo urbano das coisas, do encontro, nunca chegar muito cedo, nunca chegar muito tarde. Nós não temos muito esse senso de horário britânico, como nós chamamos, né? Então, essas mudanças já vinham ocorrendo lá, em outros lugares. E isso veio para o Brasil também dessa forma. Mas, sobretudo, o que promoveu, do ponto de vista social e econômico e político, a nossa mudança de uma colônia para um país, uma nação, foi a decadência de Portugal como dominador colonial.
Então, ele não teve mais força de manter o estamento, criou-se grupos econômicos de exploração agrícola e de ouro, e de todas, pau-brasil, todo esse sistema todo foi colocado nas capitanias hereditárias, tínhamos donos ou proprietários que pagavam impostos por isso, e esses grupos acabaram se fortalecendo e então reivindicaram para si essas propriedades, reivindicaram para si suas riquezas e a partir de então nasce esse reinado, o primeiro reinado que começa em 1822 no grito de independência ali, que foi um grito assim não tão forte, não foi uma coisa tão Pois é, tem as histórias alternativas que chegam a ser bem cômicas. Diga-se de passagem, hoje é cômica, mas o jegue, por exemplo, naquela época era o principal forma de mobilidade de carga e de pessoas. E era o mais resistente para ficar aqui conosco, assim, na nossa região. Então ele não era visto como é visto hoje. Mas mesmo assim não foi pro quadro, era, né? Quase uma alazão, né? Exatamente. Agora, professor Sérgio, o que o 7 de setembro representou para o povo brasileiro, né? Para o povo quase nada. Na verdade, o povo não existia nesse sentido de ser proprietário de uma nação. Nós criamos um Estado sem ser nação, né, propriamente dito. Então o povo não se envolvia tanto assim, ele era praticamente inexistente, né? Veja que a nossa primeira grande reforma do ponto de vista político e econômico se deu em 1930 em diante. Num sistema autoritário ainda, numa estrutura política autoritária. E de lá para cá nós conseguimos modernizar o Estado brasileiro com Fernando Henrique Cardoso, quando nós tivemos leis que punissem gestores e tivemos leis, que até agora estão em voga, né, de responsabilidade fiscal. E também sistemas de punição direta e de controle do Estado. Não era mais possível fazer financiamento para bancar o futuro, que já estava em débito agora no presente, com os bancos estaduais. Tudo isso nós conseguimos organizar, demos estabilidade econômica e estabilidade política. Há pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo. Quer dizer, modernizamos isso no início do século para cá, né? Final do século passado, início desse para cá. E isso foi muito importante para a gente, para nós conseguirmos avançar como país notório fora daqui. Mas ainda assim, enquanto sentimento de independência, o 7 de setembro ele é muito mais uma parada militar do que um grito de liberdade. As escolas ainda vão lá e marcham. Né? Perfeito. E esse amparo simbólico representa muito fortemente a ausência da população nessa manifestação enquanto sentimento. Ou seja, ainda o povo brasileiro ainda não sente a independência. Não, mesmo porque ele nem se sente muito brasileiro, como dissemos em algum momento. Ele é descendente de polonês, alemão, italiano, qualquer coisa assim, menos brasileiro. Professor, o que definiria, então, uma sociedade ou um país independente? Qual termos, na parte sociológica, o que definiria, então, um Estado, nação ou um país como independente? A comparação mais direta que você tem são os Estados Unidos, que marcou a independência de forma comportamental. Lá, primeiro, os colonizadores... Colonizador, é bom dizer bem isso, os colonos. Lá, em outros países, são colonizadores. Aqui nós chamamos de colonos como fosse depreciativo. É aquele que produz raízes. Aqui nós convertemos isso para a agricultura. Né? Aquelas colônias agrícolas. Né? Enquanto outros países, o colonizador é aquele que cria raiz, as suas raízes familiares, de pertencimento. Então, quando os casais, as famílias foram para os Estados Unidos, eles promoveram logo isso na segunda geração. Essa terra é minha, a minha família está aqui. No Brasil vieram outras pessoas, não vieram casais, não vieram famílias. Vieram basicamente masculinos que vieram para explorar riquezas para levar para Portugal. E isso foi fundamental para a nossa trajetória política, econômica e social. Então, essa é a primeira marca que você pode produzir sobre a relação de independência ou não, ou um invólucro burocrático, formal, dessa data. Hoje os americanos se dizem americanos, nós nos dizemos, falamos isso já em outro momento, nós dizemos descendentes de europeus. Né? Então nós não marcamos a nossa nação nesse sentido. Ainda aqui no Sul é muito mais forte isso. Nós separamos o Brasil, que é do tamanho aproximado dos Estados Unidos, em sua grandeza territorial, nós separamos em regiões e não reconhecemos como pertencentes ao mesmo lugar. Falamos dos nordestinos, muitas vezes, como fosse depreciativo, com preconceitos, né, arraigados em nosso comportamento. Às vezes até a gente não diz, mas pensa e sente essas coisas. Né? Então nós não conseguimos nos tornar independentes enquanto tivermos esse formato comportamental. E é muito difícil que o consigamos.
diga-se de passagem. Nossa. E aí o Sul é meu país, tem muito mais força como identidade comportamental do que propriamente o Brasil é meu país. Que loucura isso. Bom, tá muito interessante e, ao mesmo tempo, aterrorizante, né? Pensar em tudo isso. Mas a gente faz um intervalinho agora, já voltamos a conversar com o professor Sérgio Saturnino Januário e o tema é o Brasil. A independência do Brasil é o tema do Viva Voz de hoje. Nosso convidado é o professor Sérgio Saturnino Januário, que é sociólogo e é coordenador do Instituto de Pesquisas da Univale. Muito bem, então já vou aproveitar, professor, aqui no Instituto de Pesquisas da Univale, atualmente está tendo alguma pesquisa que foca, então, nesse nosso assunto, Brasil e talvez possivelmente independência? Então, nós temos algo que se aproxima disso, estamos fazendo teste em várias cidades aqui da nossa região, e sempre que possível a gente coloca isso, que é a taxa de orgulho das pessoas na cidade nas quais elas moram. Estamos fazendo isso em virtude do processo migratório. Muita gente vindo para cá, esse processo imigratório, chegada de pessoas, tem revelado um novo cenário para o nosso futuro imediato. E nós estamos tentando tangenciar esse sentimento a partir dessas perguntas. O que tem se tornado muito revelador, curioso até. Eu mesmo me espantei bastante com os primeiros resultados. Começamos isso em 2012. Esse processo já temos um conjunto de dados em série. E é espantoso como as pessoas têm orgulho das suas cidades, maior do que o orgulho do seu estado e muito maior do que o orgulho do seu país. Olha, que interessante. Parece que a Qual cidade é a abordagem, professor? Desculpa. A cidade parece ser o seu grande território de pertencimento. Entendi. Onde as pessoas se reconhecem, se veem, há engajamento, já há manifestações. Quer dizer, eu faço manifestações em nome do Brasil, mas sempre na minha cidade. E por outro lado, também em nossas análises, nós temos percebido que é uma estrutura de linguagem que promove esse campo de pensamento, de cognição, que é uma própria divisão das mídias para as cidades. Então, manifestações, por exemplo, da população contra o governo federal, vamos supor. Se fala das cidades e não se fala exatamente do Brasil. Você não tem um cômputo nacional. Quando tem, é uma somatória de cidades. Então, você não constrói exatamente uma nação através dessa linguagem. Você constrói um orgulho enorme de uma região imediata ou de uma cidade. E a luta pelas cidades é muito interessante quando você também vê as campanhas eleitorais. Como elas são muito mais fortificadas nas cidades do que em âmbito nacional, ou mesmo estadual. E esse gerenciamento de ideias tem colocado esse suporte de que a cidade, quando ela se tornou independente, ela merece o meu carinho. Eu me torno diferente, eu tenho um orgulho da minha cidade. E uma das cidades que tem maior taxa de orgulho é Itajaí. Olha, que bacana. Especialmente depois desses eventos náuticos, que foi um grande símbolo de representação de ser itajaiense. Que incrível isso. E qual é a forma de abordar esse assunto com as pessoas, só para a gente entender melhor esse contexto? São perguntas que vão se acumulando para a gente produzir esse indicador. Então, não é uma pergunta só que nós conseguimos extrair todo esse conjunto de ideias. E aí é um formato que fomos adaptando e chegamos a um formato que temos utilizado para dados em série. Interessante. Eu queria, só continuando nessa linha de raciocínio, será que então é a partir daí, desse orgulho da cidade, né, que a gente vai poder conquistar, quem sabe, essa cidadania nacional? Enfim? Dificilmente. O nacional não se compõe na cidade. Ele praticamente não existe aqui dentro. Então, é muito difícil você promover com o grupo geracional atual esse sentimento. E o distanciamento que se faz também da gestão pública, sobretudo além da esfera municipal, então estadual e nacional, o distanciamento que se cria entre o eleitor cidadão e o gestor e candidato é enorme. Quando o eleitor com o candidato são muito próximos, mas o gestor do cidadão são muito distantes. Certo. E aí também é um outro elemento que você não consegue configurar um comportamento de nação, um comportamento nacional, propriamente dito, que estabeleça que não, eu sou brasileiro e tenho orgulho. Eu sou brasileiro torcendo para a seleção de futebol, né? Às vezes nem sempre para de vôlei, nem sempre para outros esportes, mas o grande símbolo do pertencimento nacional se dá pelo futebol.
Que loucura. E quais seriam os caminhos, na sua visão, né? Estudioso na área, o Brasil tem uma maneira de lidar com essa sua condição para que esse povo realmente seja um povo unido em torno da sua nação, né? Não, nós não temos isso bem formado e é muito difícil que possamos avançar. Mas isso não é um desprestígio. Nós não queremos ser americanos. Nós não temos esse desejo. Nós não queremos ser europeus. Nós não temos exatamente esse desejo. Nós construímos as nossas cidades, não o nosso país. Nós construímos o nosso cotidiano, a nossa escola, os nossos prefeitos. A nossa cidade é muito forte nesse sentido, diferente em outros países. Entendi. Que a cidade é mais um condado e o país é mais relevante. Diferente dos Estados Unidos, que os estados são muito fortes, tem até legislação específica. Né? E as pessoas, quando votam para presidente, votam também numa praça, votam por algo para o seu estado, para o seu município. Nós separamos isso radicalmente. Então, para nós vivemos de forma confortável essa situação. Certo. Nós não vivemos botando a cabeça no buraco por causa disso. Okay. Somos orgulhosos de sermos brasileiros, sabemos como ter esse jeito de fazer essas coisas. Mas, como país, como nação, nós não, do ponto de vista político, nós não, só em processos críticos, crises políticas ou econômicas, nos levam a esse cenário. Fora disso, só futebol mesmo. Eu vou aproveitar então para complementar, professor, na sua opinião como sociólogo, o que o Brasil precisa? A gente sabe que o Brasil tem muitas coisas boas e muitos problemas ainda, mas na sua opinião como sociólogo, o que o Brasil precisa para crescer como nação, como país? Talvez nem alcançar, como tu falou, comparar com outros países com grandes, mas só para melhorar a estrutura social do Brasil. Precisamos de uma grande reforma política. Isso é fundamental, do ponto de vista da sociologia política, né? Estou falando nesse ângulo. O Brasil sempre foi grande em termos de econômicos, sempre teve entre as 10 maiores nações econômicas no mundo. Estados, não nação, mas estados, né, em termos de potencial econômico. Mas políticos, não. Nós precisamos de uma grande reforma. Uma reforma que tire do gestor o direito ao mandato permanente. Nós queremos estabilidade política, dando uma segurança de mandato para o gestor. Só que quando fizemos isso, excluímos o eleitor, o cidadão desse cenário. Por exemplo, eu considero que seria importante, já que temos eleições a cada 2 anos, e que na próxima eleição nós pudéssemos dar um voto de desconfiança ou de segurança para o gestor do governo do Estado e o executivo, né? E para o governo federal. É fácil, é plausível, é rápido de fazer. É possível fazermos um processo, por exemplo, de voto distrital, mudando a estrutura de Estado brasileiro, para que isso possa ocorrer. Nosso capitalismo que temos hoje, esse conjunto de Estado do governo federal, né? Executivo dependente do Congresso, cheio de problemas relacionais, nos leva a crises facilmente a crises políticas. Isso não é muito razoável, né? Esse presidencialismo de coalizão só existe aqui, é um absurdo. É uma coisa assim... É um monstrinho, é como você botar pernas de formiga no elefante e fazer ele caminhar. É muito difícil, ele não vai sair do lugar. O que nós precisaríamos, então, é isso. É dar muito mais força para o cidadão, que existe muito pouco entre nós. Existe mais o eleitor, mas menos o cidadão. Dar força para o cidadão responder às condições da gestão pública. E isso fortaleceria a nós, enquanto nação, quanto cidadão, sobretudo, e construiria em nós, talvez, é uma esperança, não sei se vai dar certo, mas uma conduta republicana um pouquinho mais assertiva. Algumas questões já estão meio que definidas em relação a essa reforma política tão pedida por... Na reforma não fizeram nada, né? Não, rodaram. De verdade, nada aconteceu. Mas alguns tópicos já parecem mais objetivos e, enfim, talvez sejam questões um pouco menores, mas, por exemplo, a questão da não reeleição do presidente, a diminuição do acesso ao horário eleitoral e fundo partidário. Como é que você vê? Mas isso é mais perfumaria do que essência do perfume, entendeu? Isso não nos conduz a uma reforma, isso é um detalhe. Se você mudar vírgula, muda o sentido da frase, ok, mas não muda ainda as palavras que tem ali. Ela não é muito rigorosa. Nós precisamos muito mais do que isso. O que nós precisaríamos, então, é fazer uma reforma política de, talvez, estabelecer um parlamentarismo, por exemplo, ou um parlamentarismo, mas com sistema misto,
É possível? Dá mais conduta, mais força para o eleitor cidadão? Sim. Cria propriamente um cidadão político, essa conduta, porque responsabiliza ele pelo voto, então permite que ele também tire do período do mandato. Você só tem mandato máximo, mas não tem o mínimo. Daqui uma semana cairia o Congresso. Em qualquer lugar que tivesse parlamentarismo, o Congresso e o governo teriam caído. E nós teríamos já feito essa reforma, essa mudança de governantes, sem muito trauma. É desse jeito que funciona em outros lugares. Nós não conseguimos fazer isso. Nós vamos ter que engolir um sapo até por um longo tempo, talvez. E se fizermos um impedimento da presidente, isso também causa um certo trauma institucional. Quer dizer, nós temos muita dificuldade de elencar isso. Só queria deixar um detalhe aqui, Lisa. A reeleição não foi um problema. Ela é um problema agora, mas não foi. Quando fizemos a reforma, uma modernização do Estado brasileiro, final do século passado, início deste, a estabilidade política foi muito assegurada pela recondução do gestor, pela reeleição. Agora, isso já se esgotou, nós já sabemos como é que funciona, nós já sabemos conviver com estabilidade política, ou pelo menos sabíamos até então, então ela não é mais necessária, mas não quer dizer que ela foi um mal, ao contrário, ela fez muito bem para a nossa cultura política, muito bem para a nossa estrutura política. Ok, então vamos em frente aí nesse 7 de setembro, né? Vamos ver para onde vai esse nosso Brasil. A gente quer agradecer mais uma vez a participação do professor Sérgio Saturnino Januário, o coordenador do Instituto de Pesquisas aqui da Univale. Obrigada, professor. Imagina, é sempre um grande prazer. Me sinto muito honrado pelos convites. Obrigado. A gente que agradece, professor, e agradecemos também o pessoal de casa que acompanhou mais um Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. E aproveitem o feriado. Até mais, pessoal. Até segunda.